Olá pessoal, hoje nós falaremos a respeito da fusão entre as culturas romana e germana. Vamos a 10 observações a respeito desse assunto. Vamos lá. Número 1. Os germanos foram o grupo mais numeroso entre os que migraram para o território do antigo Império Romano do Ocidente. Ou seja, os povos bárbaros invadiram o território do antigo Império Romano do Ocidente. E entre os povos bárbaros havia os germanos, que estavam subdivididos em outros grupos, em outras tribos. Então, os povos germanos foi o grupo mais numeroso que ingressou, que adentrou, que invadiu o território do Império Romano do Ocidente. Número 2. Os primeiros contatos entre germanos e romanos ocorreram no início da expansão territorial romana, na época em que Roma era ainda uma república. Isto é, os primeiros contatos ocorreram antes de Cristo, em anos antes de Cristo. Então, durante anos, durante séculos, houve uma convivência, porque quando Roma começou a expandir o seu território, Roma ainda era uma república. E já nessa época se deu os primeiros contatos, as primeiras relações entre germanos e romanos. Número 3. O modo de vida dos germanos era muito diferente dos romanos. Havia uma enorme diferença cultural entre eles. Aqui fala do aspecto cultural entre os dois povos. Eles tinham culturas extremamente distintas, modos de vida extremamente distintos, crenças, hábitos, costumes, tradições diferentes. Então, não havia uma similaridade entre as culturas dos germanos e romanos, mas havia uma grande diferença cultural entre esses dois povos. Número 4. A convivência entre esses dois povos provocou o que os historiadores chamam de uma germanização dos romanos e uma romanização dos germanos. Uma cultura acabou assimilando muita coisa da outra. Então, como havia uma diferença cultural entre esses dois povos, por conta dessa diferença, e também durante séculos eles conviveram, porque os primeiros contatos se estabeleceram antes de Cristo. Então, por conta disso, no decorrer dos anos, no decorrer dos séculos, os povos romanos assimilaram aspectos da cultura germana e os povos germanos acabaram também assimilando aspectos da cultura romana. Então, uma cultura acabou assimilando muita coisa da outra, em virtude da convivência ao longo de séculos. Número 5. Um exemplo de assimilação de culturas. Em muitas aldeias germanas instaladas no interior do Império Romano do Ocidente, foram construídas escolas especiais
destinadas a transmitir às crianças aspectos da cultura romana, principalmente sua língua, o latim. Aqui é um exemplo dessa romanização dos germanos. O Império Romano tinha como sua língua, como seu idioma oficial, o latim. Então, o Império construiu escolas nas regiões onde haviam aldeias germanas com o objetivo de transmitir, de ensinar aspectos da cultura romana, principalmente a sua língua, que era o latim. E daí, número 6, do latim vieram idiomas como o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romano. Então, esses idiomas que hoje existem são derivados do latim, que era a língua do Império Romano. Número 7. Outra influência assimilada pelos germanos foi a adoção da fé cristã, ou seja, sua cristianização. Em 313, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, outro aspecto da cultura romana que os germanos assimilaram foi a religião, ou seja, o cristianismo, que se tornou, a partir do ano de 313, a religião oficial do Império Romano. Um exemplo, número 8. No ano de 340, depois de entrar em contato com os romanos, grupos de godos se cristianizaram. Esse processo de cristianização dos povos germanos continuou nos séculos seguintes. Então, os godos eram um dos grupos dos povos germanos. E nesse ano, no ano de 340, os godos estabeleceram contato com os romanos. E como a partir do ano de 313 o cristianismo se tornou a religião oficial do império, os godos acabaram se convertendo ao cristianismo. E esse processo de cristianização se estendeu nos séculos seguintes, nos séculos posteriores. Número 9. Aos poucos, forjou-se uma nova estrutura social e cultural na Europa Ocidental. Fruto dessa fusão entre as heranças da Roma clássica, dos povos bárbaros, principalmente os germanos, e da nova cultura cristã. Então, houve uma fusão, houve uma mistura entre os aspectos da cultura romana, dos povos bárbaros, ou seja, principalmente dos germanos, e da religião cristã, do cristianismo. Então, a fusão desses três elementos acabou dando origem a uma nova estrutura social e cultural em toda a Europa Ocidental, principalmente após a queda do Império Romano, que se deu no ano de 476. Olha lá, vamos ver, número 10. Essa fusão de culturas deu origem, em grande medida, à Europa feudal. Então, houve uma mudança radical na estrutura social, política
religiosa em toda a Europa e originou ali a Europa feudal, ou seja, o feudalismo, que foi um outro período que ocorreu ali na Europa Ocidental.